Luiz Flávio de Oliveira, a gente sabe quando uma partida foi bem apitada, é tipo o primeiro volante, quando você não lembra do nome do árbitro. Quando você lembra, você fala, ué, teve algum problema. A partir do momento em que a Federação Paulista de Futebol nos notificou, divulgou através do sorteio, porque só tinha ele e o Rafael Claus. Aí o sorteio foi quem seria em qual jogo. A partir do momento que a torcida sabia que ele seria um dos árbitros da primeira partida, e até acho melhor ele ser da primeira, porque a segunda é mais relevante, é lá, a gente já ficou preocupada. Eu tava lá em 2014, viu? Lembro muito bem de você. Itaquerão, jogo estreia lá em São Paulo e Corinthians. A gente vencendo do Corinthians na casa deles, na estreia da casa deles. Cantando que o Itaquerão calou e o cara achou 2 pênaltis pro Corinthians. Eu conto essa história, eu estava lá, eu fui aquele dia. Primeiro clássico fora de casa em Itaquerão e o cara achou 2 pênaltis pro Corinthians. Esse cara que não apita uma derrota pro Corinthians desde 2015, mas não, a gente não, me livre de processo, não estou falando mal dele, estou falando fatos, ok? No mínimo tendencioso que aconteceu, né, no domingo no Morumbi. O Cássio demorava para cada tiro de meta cerca de 2 minutos, meu. A gente vaiava ali os primeiros 30 segundos, já começava a vaiar. E aí o pessoal via que ele não levava nenhuma chamada de atenção. E aí vaiava mesmo. E o Cássio tranquilamente batia na bola a hora que ele queria. E ganhou quanto tempo de jogo assim. Sem falar dos minutos finais. O jogo esquenta, aquela coisa dos 5 minutos finais que o jogador sabe, eu tenho esse lance para definir. É o lance da vida, é o lance que o jogador corre com sangue no olho e tal. O Corinthians nenhum dos jogadores tinha reclamado pênalti. O Wagner Love falou ainda depois na zona mista saindo, não, é que eu estava impedido e por isso não rolou o pênalti. Quer dizer, o próprio jogador sabia e não reclamaram pênalti e ele fica 3 minutos para ver se tem um pênalti pro Corinthians aos 50 minutos do segundo tempo. Sendo que pro São Paulo não houve o contrário, por exemplo, quando o Ramiro entra com o pé no queixo do Everton. Vocês já viram aquele vídeo que eu falei sobre o VAR? Se vocês não viram, vou pedir para subir de novo, ou até faço outro. Quem não viu o vídeo do VAR, fala aí nos comentários que eu posso fazer outro. E eu falei em quais momentos que você podia pedir o VAR. E um dos momentos é exatamente esse, lances duvidosos de graves, que podem gerar expulsão, penalidade ou conversão de gol. E no caso era para expulsão. Ele não quis nem ver, ele não chamou o VAR. Os jogadores do São Paulo pediram, reclamaram, ele nem chamou o VAR. Nos 2 lances do pênalti, o segundo eu vou reclamar pela demora e pelo fato de que nenhum dos jogadores do Corinthians estava reclamando, pedindo e tal. Mas o primeiro eu vou reclamar, embora eu não achasse que teria sido pênalti no lance lá do Everton Felipe, eu vou reclamar porque quando é com São Paulo parece que ninguém escuta, ninguém vê, o negócio passa, quantas faltas não dadas, quantas vezes parou o jogo, parece que para não esquentar o nosso ânimo. Então assim, reclamo desse ponto de vista. Deixei uma enquete na SPFC.net e quero que vocês me respondam. Este ser, ele influenciou no resultado desse jogo? Ele influenciou na maneira como o jogo foi jogado? Ou não, Laila? Foi um conjunto de fatores. São Paulo ficou no 0-0 porque realmente faltou o Lisieiro, não achamos uma escalação, o Hernanes não estava bem para ser titular e tudo mais. Ou não, a arbitragem também. Eu sinto que a tendência, querendo ou não, a gente já entrou em campo sabendo que ia ser terrível nesse sentido. E o Lugano se manifestou sobre esse árbitro também, sobre o Luiz Flávio de Oliveira. Falou, olha, uma não expulsão no início do jogo, uma mão que não foi vista na área adversária, uma tentativa de encontrar um pênalti pelo VAR aos 50 do segundo tempo, isso tudo diante de 60 mil São Paulinos. Parece que não há limites. Sorte que nossa gana de ser campeão também é ilimitada, que a gente tem que realmente vencer no futebol, estilo sul-americana de 2012, tipo, todo mundo apanhando, ignora e vai, só vai, que é exatamente isso que aconteceu. O Everton levou uma no queixo, um pouquinho melhor dada, pagava, e não, tudo bem, segue o jogo.
cara não pode entrar com uma voadora com os 2 pés pra cima no adversário, mas ok, não é nem lance pra ver VAR, pra quê? Segue o jogo, coisa normal. Tá lá no SPC.net, vou deixar o link aí embaixo pra vocês verem o que o Lugano colocou também de vídeo. Ele colocou o vídeo lá de 2014, colocou o vídeo de pênalti e falou, ó, 2 pesos, 2 medidas, né? Quando é pro Corinthians, você dá o pênalti. Quando é pra gente, você não quer nem ver. Como que pode? Vai estar aqui embaixo o vídeo do Lugano, o link da notícia e a enquete para vocês responderem. Só antes de finalizar, uma coisa. A gente sabia, desde terça-feira, quarta, quando saiu esse nome, que ia ser problemática. Falta do São Paulo. Você vê o Andrés falando, porque quase ferrou a nossa festa. Porque se atirarem garrafas no meu ônibus, eu não vou entrar em campo, sabe? Porque aconteceu um negócio lá com o Palmeiras. Aí ele desvia o foco para garrafada, porque no último jogo a gente acertou o ônibus deles. Desvia totalmente o foco. Por que o São Paulo não desvia o foco? Não entra e fala, ó, esse árbitro aqui, ele é assim, assim, assado. Em 2014 ele fez isso, em 2015 ele fez isso. Em 2017, na semifinal, ele apitou o primeiro jogo também, ele fez isso. Então, assim, vamos ficar esperto com esse árbitro. Venha público, meu. Não acusa o cara. Mas são fatos gravados. Tá aqui o vídeo do Lugano. Não é coisa que a gente tá inventando na nossa cabeça. São fatos e pronto. Então, acho que falta também um pouquinho de postura no seguinte sentido de vamos ficar espertos com essa, de virar público com uma coisa que a gente já sabia que ia ser um problema e não para depois isso se tornar ai, nossa, tô de mimimi. Não sou torcida do Palmeiras para ficar de mimimi, mas que é fato, é fato. Espero que o Rafael Claus não seja assim. Por isso que até prefiro que o Luiz Cláudio de Oliveira tenha sido, os irmãos, né? Tenha sido no primeiro jogo e não no segundo, que o segundo... Se erra no segundo, não tem conserto, né? Agora, pelo menos, a gente tem os 90 minutos lá. Boa sorte pra nós.